Bom, hoje vamos falar então sobre as recomendações, né, do Journal of Bone and Joint Surgery JBJS para tromboembolismo venoso, especialmente na coluna. O consenso internacional liderado pelo JBJS envolve 135 sociedades internacionais, 68 países, diversos especialistas, anestesia, cardiologia, hematologia, ortopedia, todos eles com algum tipo de experiência na área, e a ideia é de que diversos dos estudos que haviam sido conduzidos, eles tinham algum viés relacionado à indústria farmacêutica também, além da questão de complicações e a relação da quantidade de pacientes, de maneira que era importante se reavaliar um pouco tudo isso, né? Todos esses estudos que a gente tinha. O consenso sobre a coluna, ele se baseia em algumas perguntas para temas específicos e com as respostas. A gente vai falar basicamente das perguntas aqui, da resposta, bem superficialmente sobre o racional, mas eu vou deixar no slide o que fala um pouquinho do racional para que a gente possa ter uma noção, né? Então a primeira coisa é esse, né? O screening de rotina, ele é necessário? Então, não tem papel adequado para o screening de rotina nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de coluna, exceto para aqueles pacientes que vão ser submetidos para a cirurgia de coluna de pacientes de alto risco. E quais seriam esses, né? Pacientes com lesão medular, pacientes com história de tromboembolismo já, pacientes com malignidade, mielopatia cervical, importante, significativa, pacientes que são paraplégicos, com uma concordância importante entre os observadores, é basicamente essa a recomendação. Isso leva em conta a incidência baixa relativamente às taxas de mortalidade e embolia pulmonar, que seriam, né, os desfechos mais graves, podendo ser feitos nos casos relacionados à venografia por contraste, o uso do dedímero ou ultrassom. A conclusão é realmente que apenas alguns pacientes se beneficiariam de um screening de rotina, uma vez que a gente não seria capaz de identificar todos, haveria a quantidade importante de falsos positivos e a relação do achado com a alteração clínica necessariamente seria muito baixa. Então, a ideia de que você não deve fazer de rotina para pacientes de baixo risco, né? A segunda questão seria, né, quais são as cirurgias que podem ser consideradas de alto risco, né? Então, já que a gente define que nos baixo risco a gente não precisaria, talvez aqueles pacientes de alto risco. Então, cirurgia oncológica, trauma, infecção, admitidos em unidade de terapia intensiva, cirurgias em múltiplos estágios ou cirurgias combinadas, de abordagem combinada, anterior e posterior, por exemplo. Todos esses são considerados cirurgias de alto risco. As cirurgias de baixo risco seriam a grande maioria dos pacientes pediátricos, as microdissectomias, fusões cervicais anteriores, as fusões lombares ou descompressão cervical seriam considerados baixo risco. Então, o racional também leva em consideração cada uma dessas situações, lembrando aqui, né, o fato também de cirurgias em múltiplos níveis também estariam associadas a um maior risco. Ponto importante aqui, né? Exceção nos casos de pacientes eletivos pediátricos, aqueles pacientes com escoliose congênita, sindrômicos, fraturas tóraco-lombares com lesão medular, imobilização prolongada, deve ser reconsiderado. Outra questão é a preocupação com o hematoma epidural deve influenciar a escolha da tromboprofilaxia após a cirurgia. Essa alteração, que é temida e rara, no caso entre 0 a 1,8%, apesar de haver pouca publicação com boa evidência, a ideia de que parece que o uso pós-operatório de anticoagulantes em tratamentos, em profilaxia, não em tratamento, podem ser administrados sem o aumento do risco de hematoma epidural.
É claro que estudos mais bem desenhados, com uma quantidade melhor de pacientes, precisam ser feitos para que a gente possa ter uma evidência mais clara, mas ainda assim com uma boa concordância. Então a conclusão é realmente essa, está relacionado aí ao desenvolvimento dos estudos, né? Então, por exemplo, um trial é, com design que iria fazer a comparação entre duas diferentes profilaxias, iria precisar de no mínimo 18 mil pacientes para conseguir identificar uma diferença entre 0,2 ou 0,1, ou pelo menos 1.000 pacientes para identificar uma diferença de 3,6 para 1,8, ou seja, assim, como são alterações muito pequenas para que você identifique se um tratamento ou outro levou à alteração, seria preciso uma quantidade grande de pacientes para poder identificar. E às vezes é um pouco difícil, até então a gente não tem nenhum estudo que seja realmente de boa qualidade para isso. Quando a quimioprofilaxia vai ser utilizada? Quando é que a gente começa após o procedimento, né? Então, a VTA, profilaxia, poderia ser iniciada, deve ser iniciada em até 24, 48 horas, sendo que nas 48 horas, naqueles pacientes que você considera com risco elevado de sangramento. Então, no caso, a recomendação mais geral seria entre 24 e 48 horas, e aqueles pacientes você iria atender mais a 48 horas, nos casos de pacientes com risco aumentado. A conclusão é realmente que, apesar de não haver estudos, né, mais robustos, parece que terminar começar entre 24 e 48 horas parece ser melhor. Um dos grupos de estudo é que ele encontra justamente um risco de desenvolvimento de trombose venosa profunda em 30 dias teria sido reduzido naqueles pacientes que utilizaram a profilaxia após 24 horas no pós-operatório. Se a gente vai utilizar a profilaxia, a quantidade de níveis, o local anatômico, o tipo de abordagem, isso influencia a tomada de decisão entre utilizar ou não? Parece que há alguma evidência que sugere que a quimioprofilaxia deveria ser utilizada em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de múltiplos níveis, especialmente quando performadas pela abordagem anterior. Então, o racional leva em consideração que diversos tipos de profilaxia podem ser realizados. E uma coisa interessante é que durante o risco relativo, né, poderia estar relacionado à mobilização das veias ilíacas. Uma abordagem anterior à direita, inclusive, teria um risco aumentado que provavelmente estaria relacionado à mobilização da veia cava. Então, o que acaba corroborando um pouco essa ideia de um pouco mais de cautela nas abordagens anteriores. A outra questão é, seria a aspirina viável como quimioprofilaxia? Aí, o que a gente tem é que existem estudos na ortopedia de bastante segurança, mas ainda na cirurgia espinal não parece ter muita certeza se vai funcionar bem ou não. A recomendação é que os cirurgiões pesem riscos e benefícios no caso dessa prática. Alguns estudos acreditam que há uma melhora, né? Ele fala de um estudo prospectivo, onde pacientes puderam ser tratados. Outra análise de um estudo grande com mais de 80 mil pacientes, onde 1.800 tomaram a aspirina, não se identificou nenhuma diferença entre dois grupos. Qual seria o protocolo de manejo para os pacientes que já tomam aspirina, né? Então, aquele paciente que já faz uso da aspirina, como é que a gente trataria isso? Os pacientes tomando baixas doses pode ser suspensa a aspirina entre 1 a 3 dias na véspera da cirurgia. Pacientes que usam dose elevada, e aí considerando 1 grama, devem ser parados, deve ser suspenso
pelo menos 7 dias antes das cirurgias. No entanto, alguns pacientes com risco cardíaco elevado deveriam ser mantidos mesmo durante a cirurgia, né? A ideia é de que havia menos efeitos maléficos que benéficos nesses casos, principalmente desses pacientes. Qual seria então o protocolo ótimo para a varfarina? Diferentemente da aspirina, o Coumadin parece que deve ser realmente descontinuado pelo menos 5 dias antes das cirurgias. E deve-se objetivar o RNI de 1,2 ou menos durante o procedimento. É importante observar que alguns pacientes tinham um aumento de sangramento mesmo quando suspenso mais de 5 dias. Então, parece que realmente o Coumadin ele pode ter um risco um pouco aumentado, teria um pouco mais de cautela nesses casos. Os pacientes já com o uso de anticoagulante deveriam fazer a terapia, né, de bridging ou a terapia de ponte para a cirurgia, ou seja, um paciente, por exemplo, que está fazendo uso da aspirina, que seja suspenso com 5 dias, com 7 dias, ou do próprio varfarina, que seja suspenso com 5 dias, deve ser feita a terapia, parece que não há benefício em relação ao placebo. Essas são as recomendações que parece que não tem muito benefício quando comparado ao placebo. Alguns casos, apesar da evidência ser ainda um pouco limitada, alguns profissionais que acreditam que devam fazer a profilaxia, a recomendação é que se faça com a heparina não fracionada ou de baixo peso molecular seriam opções razoáveis. Pacientes vítimas de trauma espinal precisam de tromboprofilaxia antes e depois da cirurgia? A resposta é que realmente esses pacientes que sofrem de um trauma espinal estão sob risco aumentado de tromboembolismo. E a recomendação para a profilaxia antes e depois da cirurgia de coluna vai variar um pouco baseado nos fatores do paciente. Então, é um paciente que teve um trauma, mas que mobiliza bem, que pode, que não tem déficit motor. Outro caso seria um paciente com uma lesão uma lesão medular, né? Um trauma raquimedular com lesão neurológica e que esteja paraplégico, tetraplégico, é um paciente com risco ainda aumentado. Importante observar que esse risco, principalmente de pacientes vítimas de trauma medular, ele é ainda maior nos 3 primeiros meses, né? Então, a recomendação atual seria que a profilaxia deveria ser administrada pelo menos por esses 3 primeiros meses. Há quem vá manter por mais tempo, há quem vai retirar por um pouco mais mais precoce, mas o ideal seria aí pelo menos esses 3 meses, que é esse período inicial após o trauma, onde o paciente está sob risco aumentado de desenvolver o tromboembolismo. A presença de lesão dural influencia na escolha? Bom, após uma cirurgia de coluna, a taxa de trombose é pelo menos 1,5 vezes mais naqueles pacientes que foram vítimas, no caso de uma durotomia incidental. Nesses casos, parece que vale a pena utilizar um protocolo rigoroso de profilaxia para tromboembolismo venoso. Alguns estudos que acreditam que seja mais ou menos a influência, mas a recomendação final se baseia mais que parece que aumenta realmente os riscos. Os pacientes pediátricos que vão ser submetidos a uma cirurgia grande devem passar por uma profilaxia de rotina. A gente falou lá no início do que seriam as cirurgias de alto risco, mas quando a gente considera pacientes pediátricos, a gente sabe que tem um risco bem mais reduzido em relação aos adultos. Então, a ideia de que a administração de rotina, de profilaxia farmacológica para os procedimentos em pediatria não é suportado. Então, deve ser limitado a casos de pacientes com múltiplos fatores de risco e, ainda assim, alguma controvérsia existe, a evidência é bastante limitada. Bom,
O tema é extenso, espero que todo mundo tenha gostado. A ideia do artigo é realmente de falar de uma maneira um pouco en passant sobre diversos temas. É claro que algumas partes podem ficar um pouquinho ainda a ser completado.